Olá, senhores. Mais um vídeo da ciência espiritual da criação. Essas informações desses vídeos da ciência é da Gênese Divina de Umbanda, sagrada, que foi canalizada essas informações pelo médium Rubens Saraceni, o qual recebeu, deixa eu ver aqui, que é o Livro dos Tronos. Que foi dirigido, quer dizer, quem informou foi um ser, mas o outro dirigiu. Então, o dirigente dessas informações foi o mestre mago Seyman Hamizer Ye, que é conhecido na Umbanda como Ogum Megê. Que ele é as 7 espadas da lei e da vida, um trono humanizado e espiritualizado. E o pai Benedito de Aruanda. Aruanda é uma colônia, como é que eu vou dizer, que está dedicada à justiça. Esse que se autodenomina de pai Benedito de Aruanda é de lá. E ele tinha um sonho, né? E que se tornou realidade, que foi justamente esse conhecimento que o mago, esse nome aí que eu falei, eu não decoro um nome esquisito. Bom, esquisito é difícil aqui para a nossa língua, né? Desculpa aí que eu falei para a entidade aí, desculpa. Então, esse pai Benedito ficou contente porque o sonho dele se realizou através da canalização no médium Rubens Saraceni, que já não está mais entre nós, era um médium que tinha um centro espírita lá em São Paulo. Esse médium, ele é da época da Atlântida, veja só quanto conhecimento ele alcançou durante esses anos e a evolução dele a ponto de receber informações estas que é difícil de entender. Quem é da Umbanda é mais fácil, mas quem não é, mas esse livro é para todos. Quem não é já, né, sente um pouco de dificuldade ou muita dificuldade. Bem, então hoje a gente vai falar. Começamos a falar sobre sintonia. No vídeo passado, que foi o 28, este vídeo aqui isto é a continuidade dos vídeos, mas esse vídeo corresponde ao 29. Quando vocês quiserem acessar sobre a ciência espiritual da criação, vocês colocam lá o 28, o 30 ou o número 1, que eu aconselho sempre a ver o 1, né?
número 1, que vai falar dos fatores de como essa coisa acontece. Que é nada mais é que a criação do Pai, Mãe, Criador primordial, que nós chamamos de Deus aqui, nessa dimensão. Então, no vídeo passado, acabou assim. Nas divindades é possível observar se nos colocarmos em sintonia vibratória com uma delas, dessas divindades. Então, captamos suas energias, vibrações, irradiações, sentimentos, que desperta em nós, ou acelera o que já temos, o que já vibrávamos antes, né? Então, vamos falar um pouco agora da sintonia. Então, eles dão um exemplo aqui. Eu falo eles porque mais de um engenheiro cósmico, né, que estudou isso tudo, que viu, que é um conjunto de seres que harmoniosamente conseguiram, vamos dizer, sintetizar isso tudo para depois outro ser transmitir para o canalizador, o médium. Isso que eu às vezes falo no plural. Não existe um só ser. Muitos estudam. Muitos sabem isso que está aqui. Muitos seres lá do outro lado. Eu não sei se vai dar para ver a tabelinha aí, né? Mas eu acho que nem vai dar para. Isso é mais no final. Eu posso pegar no computador e botar aqui, porque acho que não vai dar, né? Vai dar para vocês verem, lerem. Então, o que eles dizem? Se nós nos colocarmos em sintonia com o trono, um exemplo, o trono do amor, poderia ser um outro trono, né? Uma outra divindade, né? Então, ele dá o exemplo do amor. Se nos colocarmos em sintonia com o trono do amor, nosso ser imortal, nosso espírito, né? Nosso ser imortal fica todo irradiado pelas energias do amor. Em sintonia com o anjo do amor, como foi explicado sobre anjo e arcanjo no vídeo anterior a esse, tá? Em sintonia com o anjo do amor, nossos sentimentos despertam em nossa consciência, em amor incondicional. Se sintonizarmos com o arcanjo do amor, começamos a atuar como orientadores dos amores alheios, visando equilibrar. Bom, aí uma pergunta certamente que vocês me perguntariam, mas como a gente vai sintonizar com o anjo e o arcanjo para que refloresça isso dentro de nós? Ou nós já temos, mas está um pouquinho, né, adormecido, vai ser mais intenso? O pensamento nos comanda. Se eu tenho pensamentos de ódio, eu vou vibrar ódio. Vou atrair mais ódio. As energias estão flutuando. Se eu faço caridade, eu vou transmitir caridade e atraio fatores de caridade que estão por aí. Certo? Acho que esses dois exemplos já estão bem. Então, o que acontece? Ah, mas eu não conheço o anjo, eu não conheço o arcanjo. Não importa. Você é como se fosse uma meditação. Você se concentra e pensa, anjo do amor. Ou se você preferir, trono do amor. Trono, veja bem, é diferente. Trono do amor, divindade do amor é uma coisa.
Anjo do amor é outro. Arcanjo do amor é outro. Vamos lá. Então, você se concentra. Anjo do amor. Eu quero sentir. Eu quero me sintonizar com você. Aí você se concentra. Ele sente que tudo está ligado. Tudo no universo está ligado por fios finíssimos de luz. Ele vai sentir. O arcanjo, querido arcanjo do amor, eu quero sentir o teu amor, eu quero ser como você, eu quero transmitir esse amor para as pessoas, certo? Bom, agora continuando. Já dei uma sugestão. Tem muitas maneiras, né? Cada um tem uma maneira. Tem. Uma coisa interessante. Eu tenho um vídeo que fala sobre a música do rock, funk semelhantes àquele tambor de escola de samba muito estridente, das escolas de samba mesmo, que até treme aqui dentro, quando a gente escuta aquele negócio lá muito alto. Não treme de emoção, não é isso, não. Não é emoção, não. É incômodo. E muita gente debocha quando a gente explica que rock, principalmente o atual, essas bandas de rock que até botam cara de caveira, aquelas coisas todas, aquela barulheira, né? Quando começou o rock até que era legal, né? Mas depois começou a surgir um outro rock diferente. Então, rock, funk e semelhantes, vamos falar, semelhantes. Ele desestabiliza a nossa energia. Os nossos chakras. As pessoas não acreditam, debocham. Mas eu gosto de dançar o funk. Eu gosto de botar o bumbum para trás e ficar rebolando meu bumbum com o funk. Ou o pagode também, né? Pagode. Eu gosto do pagode, eu fico rebolando meu bumbum. Agora, homem também rebola bumbum. Não é só a mulher. Esse tipo de música desestabiliza. Então, veja o que os engenheiros cósmicos falam sobre a música. Prestem atenção. Saibam que as 7 notas musicais obedecem aos 7 tipos de magnetismo que dão origem a tudo o que existe em nosso planeta. Então, eles vão dar uma... Caramba, sabe o que eu vou fazer? Não dá para fazer aqui. Queria escrever isso aqui, mas não adianta. A nota musical Dó equivale ao magnetismo telúrico básico ou elemental. Então, qual é o magnetismo da Terra? Telúrico, a energia telúrica da Terra é a nota Dó. Eu vou pegar o meu violão. Eu só tenho noções de música, não toco violão, eu só tenho noções, tá? Alguma partitura muito facilzinho, como parabéns para você, outras coisinhas, eu ainda olhando, toco muito mal. Mas tem que olhar, porque eu não guardo, né? Eu vou pegar para tocar para vocês verem o som. Eu não sei se ele está afinado, mas vamos lá. Essa barulheira é porque
fazendo a caixinha para botar o violão, porque eu não posso pegar o caderno e violão ao mesmo tempo, né? Vamos ver como é que ele está. Deixa eu ver aqui se ele está... Parece que está um pouco desafinado, né? Bem, dó, esse dó. Tem vários dós aqui, né? Dó. Tem a ver com o magnetismo da Terra. Essa vibração é magnetismo. A gente pensa que é só um barulho, né? Que é uma nota, mas ela irradia magnetismo. Dó. Outro dó aqui, ó. Para quem preferir. Esse também é dó. Aquele om não é parecido com isso? Dizem que é da criação. Bom, então isso aqui tem a ver com a Terra. O dó tem a ver com a energia telúrica. O ré, a nota ré, equivale ao magnetismo mineral básico ou elemental. O mineral, cadê o mineral aqui? Corresponde ao fator amor, a partícula amor, o fator amor. Então vamos lá ver o ré. Vamos ver a nota musical referente ao amor. Outro ré. Ela é mais, né? Ré. Então, repetindo, a nota ré equivale ao magnetismo mineral básico ou elemental. E temos a nota mi, que equivale ao magnetismo ígneo básico, mineral ou elemental. Ígneo. Ígneo tem a ver com... Ígneo tem a ver com a justiça. E o ígneo já sabe que também é referente com o fogo. Então vamos lá ver o mi. O fogo, ele faz um certo barulho, né? Quando ele está trepidando, fala-se fogo trepida. Ó, outro mi, ó. Esse é mi e o outro também, ó. Os dois é mi. Só que esse é grave. Quem tiver muita percepção, bom ouvido para música, pode ser até que sinta essa nota, a vibração dessa nota no fogo, né? Que ele fala, o fogo fala, principalmente o fogo numa lareira. Ele repita, devido à madeira, né? Tá lá. Bom, então, mi. Vamos ao fá. A nota fá equivale ao magnetismo vegetal básico ou elemental. O fá. Fá. Vegetal, deixa eu ver, que se refere ao conhecimento, ao raciocínio. Elementos da criação que tem
árvores, todo tipo de vegetação também. Nós temos tudo isso dentro de nós. Bom, a Fá, né? Espera aí que eu tenho que descobrir qual é o Fá aqui. Ah, é aqui. Fá, ó. Outro Fá aqui. Agora nós vamos para o Sol. A nota Sol na música equivale ao magnetismo eólico, básico, elemental. Eólico, referente à lei, ele é ordenador, ordem, ali. Porque isso, ordenador, a lei, porque na criação há uma lei de seguir aquela ordem para haver a criação. Como já foi explicado até em outros vídeos anteriores, né? Segmento, né? Os fatores, eles se dividem, depois tem as ondas, magnetismo, etc, etc, etc. Né? Então, ele obedece. Agora vamos para a nota Lá. Vamos ver onde é que é esse Lá aqui. Peraí. Aqui. Já lembrei. Lá. Errei. Esse aqui é que é o Lá. Vamos ver o que ele corresponde. O Lá equivale ao magnetismo aquático. As águas têm um som, né? Então, quem tiver bom, pega no instrumento, vai lá e fica ouvindo o som das águas e a relação que há. Equivale ao magnetismo aquático básico ou elemental. Aquático tem a ver com a geração. Aquático, porque é a criação. A água cria. O fator da água cria também. É gerador. É a vida. Corresponde ao trono que chamam divindade na Umbanda de Oxum, é o que faz a vida. E juntamente com o amor, né? Porque primeiro está sempre o amor, né? Primeiro o amor. É um pouco complicado e até confesso que é difícil de entender. Fica assim, um espaço que a gente fica, né? Mas, veja bem, a gente estudando isso já leva uma bagagem para o outro lado. Em alguns tópicos no livro, eles dizem, não vamos adiante, porque aí vai complicar muito para a gente mal sabe isso aqui, mal entende isso aqui, né? Então, se você consegue assimilar alguma coisa, mesmo que você diga, mas não entendi bem, mas assimilou alguma coisa, que lá do outro lado da vida, se você tiver interesse de continuar os estudos, de saber, vai ser muito mais fácil para vocês. Por quê? Fica tudo formatado no nosso espírito, o que a gente aprende aqui, tá? Bom, então cada um desses magnetismos das cordas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Cada uma desses magnetismos desce e sobe, né? Desce e sobe, ó. Dó, ré, mi, fá, fá, até chegar o dó. Dó, ré, mi,
Dó, ré, mi, ré, dó. Né? Então, cada uma desses magnetismos desce e sobe. E ao cruzar com o magnetismo das outras notas, as outras notas seguintes e intercaladas, vamos, por exemplo, tocar uma música, agora é Lá, daqui a pouco é Dó, daqui a pouco é Ré, daqui a pouco é Fá sustenido, daqui a pouco é Dó bemol. Então, repetindo, cada uma desses magnetismos desce e sobe, e ao cruzar com o magnetismo das outras notas, numa oitava, porque é assim, as escalas são assim, dó, ré, mi, de dó a dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é uma oitava. Depois nós temos outra escala, que é outra oitava. Porque o braço do violão tem mais de uma oitava. Né? Então, com o magnetismo das outras notas, uma oitava acima ou uma oitava abaixo, cria sons mistos. É preciso entender isso, hein? Mistos. Ou qualificados. E assim surgem os mantras. E agora, hein? Vamos lá entender isso melhor. A música tem magnetismo. Então, os mantras foram, na época do pessoal sábio que veio para cá, eles foram feitos com algumas vibrações das notas musicais para surtir efeito. Por exemplo, o mantra dos Hare Krishnas dá muita alegria. Isso já, porque eu consegui ser mais alegre, ou restituir a minha alegria quando eu era criancinha, tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos depois, devido à criação, fui ficando nem difícil eu sorrir mesmo. Mas o interior está lá. A alegria, se a pessoa nasceu com alegria, pode estar bloqueada, mas ela está lá dentro, esperando um dia, né? Explodir. Então, os mantras foram feitos com algum motivo, como temos os mantras do Sai Baba também. Mantras do budismo e outras por aí. E nós também podemos fazer nossos mantras. Por quê? Se eu estou dizendo palavras bonitas, palavras boas, palavras que falem amor, né? Vai surgir algum efeito. É claro que na língua anterior, a língua que nossos ancestrais falavam, é lógico que surgia muito mais efeito do que agora. Por isso que também é bom falar os mantras antigos, né? É como Kodosh, 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 Adonai, Tzabayó. Kodosh, 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 Adonai, Tzabayó. É um mantra israelita, né? Lá daquela época que a língua israelita parece que era outra, e que foi, é um mantra que ainda surge efeito, porque eu tenho um quadro com os 72 nomes do Criador, e se eu respirar 10 vezes e olhar, veja bem, olhar para aquele caractere lá, que é um dos nomes, são 72 nomes, tem que fazer com os 72 nomes. Só que eu não aguento ficar respirando 10 vezes nos 72 nomes, né? Um, depois outro, depois outro.
Então, quando eu fazia, eu respirava só umas 3 vezes e fazia. E é da direita para a esquerda, que era assim que eles escreviam, da direita para a esquerda. Quem tiver a sensibilidade um pouco aflorada, sente. Ainda hoje, se eu for lá fazer, que eu agora quase nem faço, é difícil ir, sinto a vibração. Um médium que seja muito desenvolvido, se ele fizer isso, ele vai vibrar o corpo. Então, quando a gente está falando esse mantra e olhando cada, vou chamar de letra, né? Cada letra hebraica, chamam até, isso tem na Cabala, você está ativando o nome do Criador. E aí você sente a energia do Criador. Isso é verdade. Eu estou passando para vocês a experiência. Eu, quando passo alguma coisa para vocês, é porque eu já tive experiência. Tá? Então, é verdadeiro. Os mantras funcionam. Os antigos, os mantras antigos. Os de agora, não sei. Os antigos funcionam. O mantra Krishna é um mantra antigo. E é fácil, né? E tem uma música assim, Hare Krishna, Krishna Krishna, não lembro bem da música. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu usava sempre essa música que eu aprendi lá no templo Hare Krishna. Então, e eles são alegres, lá dentro do templo, pelo menos são alegres. Então, cada mantra tem uma finalidade. Né? Então, pode-se dizer que a reza católica, Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, cheia de graça, pode-se dizer que isso é um mantra. É um mantra já, vamos dizer, de uma época para cá. Você também está dizendo um mantra. É um mantra. Só que pessoas têm afinidade com a reza, outras não têm. A gente vai fazer o que o nosso interior pede para fazer. O que ele está pedindo, o que o nosso interior se interessa por fazer ou conhecer. Não é porque fulano reza que você vai rezar. Não é porque fulano diz aquele mantra que você vai dizer, você tem que querer, ter o desejo de fazer. Bom, então, vou repetir aqui, né? Porque entre as linhas eu falo, depois aí vocês se perdem, né? É natural, né? Então, vamos lá. Cada uma desse magnetismo das notas, né? Musicais, desce e sobe, e ao cruzar com o magnetismo das outras notas musicais, uma oitava seja acima, uma oitava abaixo, cria sons mistos ou qualificados, e assim surgiram os mantras naturais, desencadeadores de processos geradores ou energizadores ou fatoradores ou magnetizadores ou condensadores ou diluidores de plasmas ou egrégoras ou estimuladores de sentimentos, sublimação e outros, etc, etc, etc. E eles dizem, foi o verbo que deu origem a tudo. E lá está entre parênteses, o som. Foi o verbo, foi o som que deu, porque o som dá origem às coisas. O que a gente entende sobre isso? Quando o Criador gera de dentro dele mesmo, daquele foco de luz, de dentro dele mesmo, ele é só luz, né?
gera fatores e irradia, lança, aqueles fatores, eles se bipartem, se unem uns com os outros, se multiplicam, e eles geram uma onda, chama-se onda fatorada. Ora, quando ele gera isso, tudo tem som. Naturalmente, que esses fatores, ao se cruzarem ou ao se multiplicarem, devem gerar um som. Porque eles colocaram isso aqui entre parênteses no livro. Então, o que a gente raciocina? Bom, então ele diz que foi o verbo que deu origem a tudo. E ele fala dos fatores. Então, fatores têm som. E eles pulsam, eles são luz. Mas não é uma luz parada, é uma luz pulsante, como a partícula do Criador, o fator principal do Criador. Ele está dentro de nós, ele pulsa. Quanto mais a gente evoluir, mais ele pulsa. E a energia dele vai se alargando dentro de nós. Vai alargando, alargando, e você evoluindo mais, evoluindo no amor incondicional. O amor incondicional é esse fator agregador, é o fator agregador, mineral, agregador, que une tudo. Ele vai também, a dimensão dele vai ficando maior, juntamente com o Criador, que o Criador é amor, né? Vai. Se você tiver ainda que reencarnar, você que era baixinho, não vem mais baixinho, o teu corpo físico vem até maior, mais alto, conforme a evolução, né? Vem até robusto, né? Cada ser tem um tipo de evolução, cada ser tem uma frequência de evolução. Portanto, não podemos julgar a evolução de um ser com a do outro, nem fazer comparações. Cada um tem seu tempo e cada um assimila mais as coisas do que o outro. Uns praticam a evolução, outros não praticam, e isso interfere na evolução. Ok? Bom, vamos lá. Então, eles dizem também que letras e números também mantêm correspondência com os fatores e os magnetismos, porque o Criador se repete e se multiplica em tudo e não deixaria de estar na numerologia, na astrologia, na quiromância e outros, né? A radiestesia, por exemplo, também. Vou até anotar aqui. Radiestesia. Tá? E outros, né? O Criador está em tudo e, por isso, os processos são repetitivos e multiplicativos até na formação de suas hierarquias divinas. Não tem só um arcanjo ou um anjo, tem milhares, bilhões, tem bilhões de arcanjos e bilhões de arcanjos. Agora eu estou na dúvida se é o arcanjo ou o anjo, que são filetes de... Eles se mostram como filetes dourados. Eu acho que é o arcanjo, me parece que sim. Esse problema, né, da memória, para eu lembrar, arcanjos ou anjos, mas eu acho que é o arcanjo. Então, são filetes, estão entrelaçados assim, tá? Filetes assim, horizontal, o outro assim, tudo entrelaçado. Mas estão entrelaçados, mas um é um, outro é outro. Vários arcanjos. Nos outros universos, tem as dimensões paralelas, tem. É meio complicado, mas é só pensar, já nos informaram que tem um universo dentro de outro universo. Já nos informaram que tem uma dimensão dentro de outra dimensão. Uma galáxia dentro de outra galáxia. Então, gente,
tudo se multiplica. Então, fica bem mais fácil de entender a sequência, o resto. Fica. As hierarquias divinas são infinitas, ó. Não tem assim, por exemplo, bom, já o Criador fez bilhões, 40 bilhões, acabou. Não, continua. As hierarquias divinas são infinitas, porque vão se repetindo e se multiplicando a partir de um único fator divino. Um único fator. O Criador é infinito em si mesmo. E então também o é no aspecto dos fatores divinos. Entendam que o Criador é infinito em si mesmo. Ele não para de criar. Ele cria universos e universos. E tem aquilo que eu costumo falar sempre, entre parênteses. Existe o que nós chamamos extraterrestres, que também fazem vidas, porque eles já chegaram ao patamar tão evoluído que a mente deles sabe, vê tudo, vê até como é que faz um ser, como é que ele faz um espírito. Jesus Cristo já cria. Ele já criou o primogênito dele, e do primogênito dele, ele tirou um pedacinho, que é o fractal, e fez outros espíritos. Dele mesmo, ele tirou um fractal e fez o primogênito, o filho dele. Astar Sheran, vocês pensam que ele também já não fez os filhos dele? Ogum, não, Oxum, que é a divindade, o trono do amor. Quantos filhos ela fez? Ela também é um fractal do Criador. Ela lança fatores do amor para criar. Quantos e quantos bilhões Oxum já fez? Eu estou explicando tudo isso, falando para ver se vocês conseguem, né? Assim como eu já consegui entender muita coisa, eu estou passando para vocês para ver se vocês têm que usar também o raciocínio. Não pode dizer, não pode ser assim, ó, eu estou falando isso e aquilo, ó, então, é isso mesmo. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim que eu tenho aprendido. A gente tem que ir lá até, às vezes, no início para entender a continuidade. A gente tem que raciocinar. A gente tem que usar fator vegetal, que é a racionalização do raciocínio, o conhecimento. É o conhecimento. Estou dando conhecimento, mas tem que raciocinar. Procurar entender. Certo? Se notarem diferença no vídeo é porque eu tenho que dar uma paradinha aqui, tá? Eu estou ficando com um pouco... agora, sempre que eu venho fazer vídeos, deve ser a entidade que está aqui, o meu protetor, o mentor, ou espíritos que vêm assistir também, eu começo a sentir assim, muita sonolência. Eu não queria estar tomando café à tarde, porque eu tomo muito e depois dá até um pouco de irritação. Mas eu vou fazer um cafezinho agora e tomar, tá? E que eu estou sentindo, eu tenho que estar atenta, né? Eu sinto que, às vezes, quando eu sinto um pouco de dificuldade para levar para vocês, porque eu estou explicando aqui fora da anotação, né? Aí vem, é alguém, né, que está... Tá, bom, então daqui a pouco eu volto aí. Acabar de tomar o café. Esse
Café solúvel é horrível, né? Não há como café mesmo, né? Mas para não demorar mais, aí eu fiz solúvel, que é mais rápido. Muito bem. Então, tinha falado aí do Criador que é infinito, e as criações são assim, elas vão. É como as plantas, elas não se multiplicam. Você tem uma planta ali, daqui a pouco ela se multiplica ela mesma. Aí nasce o que a gente chama brotou, é um broto, é um filhote da planta. Se multiplica. Bom, falou sobre as letras e números, né? Então, eles dizem o seguinte: como o trono que rege a terra é cétuplo, que é cétuplo? Era 7 encruzilhadas. Ou seja, temos as divindades, os tronos principais. Abaixo desse trono, aqui tem que ele fez os outros, eles são os principais, porque não, não são só esses 7. Tem muito mais para construir isso tudo que tem a Terra, construir as dimensões, as subdivisões das dimensões, o ser humano, as fases, né, que vem até chegar ao ser humano. Então é muita, muita coisa, né? Mas os principais são esses. Então, como o trono que rege a terra é cétuplo em tudo que gera em si mesmo, nós falaremos somente nos 7 fatores que predominam a formação aqui na Terra. Os 7 fatores que são as 7 divindades, que é o Oxum, a Umbanda, Ogum, Iemanjá, Ogum, Oxum, ai, bom, etc, etc. Toda a imanência, para quem não sabe, é emanar e irradiar. É, irradiar de si mesmo. Quer dizer, esses tronos, essas divindades estão irradiando dela mesma, irradiando para a formação das diversas criações. Toda a imanência, seja o fator, a essência, o elemento, a energia, o magnetismo, a vibração, a irradiação, o sentimento, possuem sua contraparte negativa, a qual atua em sentido contrário, visando desmagnetizar, diluir, desconcentrar e outros procedimentos. Veja quanta coisa acontece, né, na criação. Temos a essência, que já foi em vídeo passado, estudado, o elemento, a energia, etc, etc, né? Bom, eu ia até falar nessa contraparte, eu cheguei a tocar um pouquinho, mas não, para não complicar, né? Então agora nós já vamos entrar nisso. Essa contraparte é o seguinte: vamos supor que este ser que está sendo criado, que está na segunda fase até, ele ainda não é um espírito que vai ser de uma planta, de um animal, o
Água, por exemplo, tudo tem espírito. A água. Por que tem tanta água? Porque ela se multiplicou, ok? As moléculas dela se multiplicaram. Acho que assim já talvez dê para algumas pessoas entender o que acontece no universo da multiplicação. Elas multiplicou para fazer aquele mundo já. Bom, então vamos lá. Então, vamos admitir que aquela pessoa que foi fatorada com o fator do amor, ela foi faturada do amor, mas ela não vai ser só faturada com o amor, ela é faturada com uma outra coisa. Então, vamos escolher aqui aleatoriamente da fé. Ela foi também imantada, além do fator amor da divindade de Oxum, ela foi, que eu não estou lembrando agora o nome da divindade correspondente, mas ela foi imantada também pelo cristalino, pelo fator cristalino que é cristalino fé, e foi magnetizada também. A fé tem a ver com a religiosidade, então ela foi. Ora, por atração ou pela própria entidade que está emantando esse futuro ser, acabou sendo em excesso. Aí o que acontece é a parte negativa, a contraparte. A contraparte da fé. Ela vai desmagnetizar um pouco, retirar o excesso, porque senão vai nascer o quê? Uma pessoa, um ser totalmente desequilibrado, um fanático, né? Fanático, para ele não ser fanático na fé, como acontece aí seres que se autofanatizam, né? Então é assim que acontece. Outro exemplo, vamos admitir que ela foi, essa pessoa, esse futuro ser foi fatorado no amor e no fator telúrico da sabedoria. De repente, recebeu muito esse fator da sabedoria. Então, ele vai ser vaidoso, pode se considerar vaidoso, eu sei tudo, né? Aquela gente, principalmente os intelectuais, né? Muito. Aí, a contraparte, como ainda há tempo de fazer isso, porque ele está começando, esse ser ainda não tem nem consciência ainda, mas está ali sendo, né, criado. A contraparte da sabedoria, que é a não sabedoria, vai lá imantar para diminuir um pouco esses fatores. Retira. Ele pode, depende dos casos, ele pode retirar, ele pode, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ele pode bloquear, é isso. Pode bloquear para que ele não receba mais. Ou pode desmagnetizar, depende. Isso aí também eles não entram muito nos detalhes, porque isso ficará para do outro lado da vida, nem próximo à reencarnação aqui. Isso é aprendido do outro lado da vida verdadeira, né? Então, eles dizem que o Criador, quando gera, ele o faz em dupla polaridade e cria duas ondas vibratórias, que é essa que eu falei, né?
Aqui tem dois tipos de ondas diferentes. Fator não é onda. Onda é gerada pelo fator. Né? Ele cria duas ondas vibratórias, uma passiva, outra positiva, universal, estável e contínua. E a outra é ativa, negativa, cósmica, instável e alternada. É instável por que ela é estável? Porque ela não está atuando sempre, ela só atua quando a passiva, a positiva, está com excesso. Aí ela vai lá e atua, por isso que ela é estável e é alternada. Ela pode interferir agora e interferir novamente mais tarde por um outro fator que tenha se alojado ali indevidamente, vamos dizer. Né? Então, eles dizem, isto explicado, vamos aos 7 fatores que distinguiram cada um de nós nas qualidades, atributos e atribuições, e aos que se contrapõem como frenadores, ou seja, colocar um freio. Só que eu não vou colocar ainda para não ficar muito confuso, né? Vamos aos poucos. Então é essa tabelinha aqui. Vamos lá, eu vou. Será que o computador. Será que está dando para ver? Se vocês quiserem copiar, mas também se vocês quiserem copiar, ele não dá o fio aqui também. Agora sim. Né? Então vamos lá a tabelinha. E agora sumiu aquele negocinho que eu. Tá aqui. Eu para procurar coisas são maravilhosas aí. Eu custo para encontrar. Então temos os fatores positivos, não vou colocar os negativos. Vou colocar só desta vez os positivos. Fatores positivos. Temos o fator cristalino, mineral, vegetal, ígneo, eólico, telúrico e aquático. Estou entendendo o que eu escrevi ali. Qualidade. Aqui é qualidade, gente. Qualidade. Então vamos lá. Fator cristalino, a sua qualidade é a fé, o seu atributo é o magnetizador e a atribuição é estimula a religiosidade. Temos o fator mineral, que a qualidade é o amor, o atributo é agregador e a atribuição é estimulante das uniões. Temos o fator vegetal, que a qualidade é o conhecimento, o atributo é a racionalizante e a atribuição é estimulador do raciocínio. Temos o fator ígneo, que tem a qualidade dele é a justiça, o atributo é o equilibrador, que equilibra, né, a criação, e a atribuição é estimulante da razão. Temos o fator eólico,
A qualidade é a lei, o atributo é ordenador, a atribuição estimula a ordem. O fator telúrico, a qualidade é a sabedoria, o atributo é a conscientização, conscientizador, né? E a atribuição é estimulante da evolução. E o fator aquático, que a qualidade é geração, gerador, atributo é gerador, criativo, atribuição é estimulante da vida. Ok? Vou botar no lugar devagar para não acontecer nada, porque o computador está caro, né? Muito caro. Então eu vou apagar porque eu posso estar querendo. Eu vou escrever agora que esse vídeo é a criação, a ciência espiritual da criação ritmante. Isso é para facilitar vocês. Pronto. Então, esses são os fatores positivos. Existem os negativos, né? As ondas desses fatores positivos, ela é contínua. Ela é contínua, tá? Sempre. O fator qualidade, atributo, fator magnetizador, qualidade religiosa, o atributo cristalizador e a atribuição estimuladora da fé é dizer a mesma coisa. Bom, aí agora cada um raciocina. Existe um outro livro que eu não tenho, nunca li, que chama-se Código de Umbanda. Então, eles dizem o seguinte: nós ensinamos lá nesse livro que as irradiações verticais, isso já foi ensinado aqui, né? Nós temos irradiações horizontais e verticais que formam as tabelinhas. Cada uma delas está em vídeos anteriores. As subdivisões, tem as subdivisões, são 7, e dessas 7 tem outras subdivisões. É sempre assim, é a mesma coisa aqui. Então, eles ensinaram que as irradiações verticais se repetem na horizontal, mas como correntes magnéticas. A ordem a ser observada para traçar uma tela plana é esta. Aí eu vou fazer aqui. Então é assim que ela se apresenta. Vamos lá entender direito. As irradiações verticais se repetem na horizontal, que é cristalina, a fé, aqui o amor, aqui o conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. E a ordem é mineral, vegetal, ígnea, igualzinha, tá? Igualzinha como está naquela tabela que eu mostrei.
E sobre as irradiações? São as ondas vibratórias transportadoras dos fatores. E um ser virginal, o que é um ser virginal? Está sendo construído, criado ali, ele é virgem, né? É uma comida que está sendo feita ali, é uma comida virgem que está sendo feita, certo? Ou a água, que a gente vai colocar aquelas coisas dentro da panela. A água ainda está virgem, aí a gente começa a misturar as coisas na água, já não é virgem. Essa comparação é para melhor entendimento aqui, né? São as ondas vibratórias transportadoras de fatores e um ser virginal, sob a sua regência, é imantado pelo seu magnetismo para lhe dar uma qualidade original do Criador, que é aquilo que eu já expliquei. Ele será imantado para todo o resto da vida. Ele será sempre assim. Ele pode nascer noutra dimensão, nascer não, renascer, né? Quer dizer, ele evolui e vai para uma outra dimensão, ou ele vai para um outro planeta, ele vai ter sempre aquela, como eles falam, aquela imantação daquele que o regeu, né? Daquele que o imantou. É para toda a eternidade, é para toda a vida. Então, a gente pode raciocinar o seguinte: pessoas que têm um temperamento muito elétrico, né? Elas podem até mudar um pouco de profissão e tal, mas elas vão ser sempre elétricas, sempre despachadas e tal. O outro que é mais passivo, mais moleirão, pode reencarnar até no outro plano, mas vai ter sempre aquele jeito de moleirão, porque foi imantado com aquele trono quando começou a ser feito. Agora, dos outros planetas, acontece que tudo se multiplica, acontece também a criação, né, de seres também. Mas a gente não sabe como é. Não vamos comparar a criação aqui com as outras. A gente não sabe. Então, não vamos julgar nem pensar que é igual. Porque aqui são 7 os principais. No outro planeta, pode ser muito mais. No outro planeta inferior, pode ser muito menos. Se nós temos este corpo, eu vou passar para vocês o meu raciocínio. Se nós temos este corpo aqui, nessa dimensão da Terra, e quando a gente não evolui, quando a gente é cruel, porque se não evoluir, vai para uma terceira de novo. A gente, por exemplo, cometeu crime, cometeu assaltos, criminosos em série, afogamos pessoas, animais, etc. Então, o que é que acontece? A espiritualidade, através do Pai, Mãe, Criador primordial, nos coloca em corpos símios. Então, há que criar esses corpos. Ora, há que ter elementos ali naquele planeta primitivo para criar aqueles corpos primitivos. Talvez os tronos ali não sejam esses 7, talvez até sejam menos. Não precisa ser muito elaborado, né? Nem as plantas, talvez nem tenha plantas. Vai ser só lugar que tem muita pedra, de muito solo árido, né? Então, esse é um caso para pensar. Não é do livro, eu estou passando meu raciocínio para vocês. É por isso que eu digo, a gente tem que raciocinar e de repente aparece a resposta que você pensou e isso me acontece muito. Quando eu começo a raciocinar, achar que é assim, pode demorar 1 ano, 2 anos, sei lá.
ou eu acho um livro que tem, ou um vídeo que eu vejo e vem e bate. Bate com o que eu raciocinei. Interessante. Senhores, então é isso. Esse foi mais um vídeo, número 28, da ciência espiritual da criação, nos dado de presente pelos seres evoluidíssimos, cientistas, espíritos cientistas que estudam, até hoje estudam, continuam estudando as coisas do Criador primordial, e eles mesmos dizem que até hoje não entendem bem o Criador, né? Embora eles já saibam isso, essas coisas todas que está passando para a gente, mas ao mesmo tempo eles ainda, claro, o Pai, Mãe, Criador primordial não vai se deixar mostrar tudo ele como ele é, né? Claro, claro. Tem segredos, né, da criação. Ele só deixa os seres que estudam ver o que ele permite. Se não permite mais, não há o que fazer. Então, senhores, por hoje é só.